Fala galera, bom dia. Bem-vindos a mais uma sessão de sábado, onde a gente está dedicando o nosso tempo para entrar no detalhe em algumas tecnologias que são abordadas, ou na verdade são requisitos no Master the Mainframe desse ano. Tá legal? Hoje a gente tem vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente, né? A gente recebeu o feedback de algumas pessoas, então a gente vai encurtar um pouquinho a sessão de hoje e a gente vai trazer para vocês o assunto em si. Né? E aí, no futuro, a gente começa a trazer aquelas conversas com clientes e tal, que o pessoal também gostou, mas a sessão está ficando um pouquinho longa, então a gente vai encurtar, focar no conteúdo, tá? Dar a chance de vocês tirarem as dúvidas, perguntarem e tudo mais, tá? O assunto de hoje, tá? É um assunto bem legal, é um assunto que eu gosto bastante, e é um assunto que é novo, né? Relativamente novo no mundo de mainframe, que é esse tal de Z Open Automation Utilities, tá? Então, o nosso objetivo hoje aqui é mostrar para vocês como funciona essa ferramenta e usar o Master the Mainframe como base para explicar para vocês algumas das possibilidades que a gente tem com essa ferramenta nova, né? Que na verdade abre o mundo de mainframe para uma série de possibilidades. Né? E para trazer essa mensagem para a gente, eu estou aqui com o meu camarada de sempre, o meu amigo Bill. Bill, bom dia, tudo bem com você? Pá, bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal. Cara, tá tudo bem, tudo tranquilo. Estamos meio louco aqui de sábado de manhã, né? Mas Cara, seguimos firme e forte. se não é sábado, sábado é dia, meu. Sábado é dia de trabalhar. É. É, Estamos em época de festa. Agora acabei de ver que você tem intrusos aí no seu cenário. Papai Noel. já coloquei um Papai Noel, já tem uma rena ali. É, essa. Essa rena eu roubei do meu sogro. Mas Achei que você fica tinha aqui pego da entre nós. Olivia. Ele não sabe que eu peguei. Mas beleza. Z Open Automation Utilities. Eu acho que o Bill ele vai trazer para a gente uma versão, né, mais mão na massa. Mas para quem nunca ouviu falar, de maneira bastante resumida, pessoal, eu não sei se é um termo utilizado lá fora ou se a gente usa aqui, que fica meio estranho de falar, mas esse ZOAL, né, Z Open Automation Utilities, talvez se vocês verem essa sigla, é isso que significa. Tá? Quando eu escrevo zoar, todo mundo acha que eu errei, que eu tô zoando Você tá alguém. Tipo, zoando, né? Você tá zoando. E uma das coisas que tem essa ferramenta, ela realmente, como eu disse, né, ela abre oportunidade para várias outras coisas que podem acontecer dentro do mundo de mainframe, mas do ponto de vista de contexto, né, de o que ela faz para a plataforma, acho que é importante a gente comentar aqui é que ela abre a plataforma para profissionais que não são aqueles profissionais tradicionais do mundo de mainframe. Certo? Então está aqui mais um exemplo de como a IBM, de como a tecnologia está investindo em maneiras de trazer novas pessoas para a plataforma e diminuir drasticamente a barreira de aprendizado. Né? O que eu quero dizer com isso? Opa! eu acho que é bem por aí, Rafa, porque assim, cada vez mais a gente está num mundo mais híbrido, né? Então, se a gente puder aproveitar esses conceitos, esses conhecimentos, eu acho que esse é um, igual você falou, acho que esse é um dos grandes focos aqui do Zoal. Você vai ver que a hora que a gente estiver fazendo a demo é bem parecido os comandos que eu vou utilizar aqui. E uma das coisas que a IBM tem batido bastante na tecla, o termo em inglês é build once, deploy anywhere, certo? Então, construa uma vez e faça o seu deploy, né? Disponibilize essa sua solução em qualquer lugar. Né? E para que isso aconteça, né, precisa existir uma certa transparência, uma certa conectividade na maneira que você trabalha. Né? Então, se eu vou criar algo no mainframe e usar ou deployar isso em uma nuvem privada ou pública que esteja, né, conectado a esse ambiente, eu preciso trabalhar da mesma maneira. Né? E isso vai de encontro a alguns skills. E quando a gente está falando de skill, o mundo de mainframe, por muito tempo mesmo, ele foi quase que fechado por conta de
as tecnologias lá dentro eram tecnologias exclusivas, né, onde você só encontrava lá. E por conta, às vezes, até da dificuldade da gente ter um ambiente, né, vou jogar no Google lá, mainframe, vou pegar um ambiente, vou brincar com JCL. Então isso não é e nem sempre foi uma realidade. E especificamente falando de JCL, que a gente, na nossa última sessão, a gente falou bastante sobre isso, deu para entender um pouquinho melhor de como trabalhar, do que o JCL é um ótimo exemplo. Então, quando você, uma pessoa nova, chegava nessa plataforma, JCL é um negócio tão presente, tão importante no dia a dia, né, das ações, das operações que acontecem no background, né? Que você tinha que aprender aquilo. Independente da tecnologia que você sabia ou do background que você tinha de tecnologia, você tinha que aprender a trabalhar com JCL. E tá aqui uma ferramenta, certo? Tá aqui uma ferramenta que, se você é do mundo de programação, se você é do mundo de Unix, se você é do mundo Linux, você chega e a partir do primeiro dia, né, você consegue ter um impacto e já ser produtivo nessa plataforma. Tá? Então, acho que essa é a parte mais importante dessa ferramenta, né, indo além do que ela faz e o que ela consegue otimizar. Acho que é importante vocês entenderem isso. Trabalhar com mainframe é igual hoje, né? Está cada vez mais parecido como trabalhar em qualquer outra plataforma, em qualquer outro ambiente. E nesse ambiente específico, né, falando de mainframe, o usual é a maneira que a gente faz isso, tá? Sem falar aqui de pré-recs para outras tecnologias que hoje acho que não vai caber, né? E serve também como um warning para a sessão de hoje. O nosso objetivo aqui é ajudar vocês a entenderem, contextualizarem o desafio do Mestre do Mainframe. Não vai ser uma sessão super profunda sobre essa nova ferramenta, tá? A gente vai tirar algumas dúvidas, vocês vão poder fazer pergunta e tal, mas não é o nosso objetivo entrar muito a fundo nisso. E no ano que vem, tá? A gente já está montando o nosso cronograma de webinars. A gente vai ter uma sessão específica para explorar tudo que essa ferramenta oferece para a gente. Beleza? Sem mais delongas, então, Bill, vou passar para você, para que você mostre um pouquinho das possibilidades desse negócio chamado Zoal. Legal, show de bola. Cara, eu acho que você disse tudo sobre tudo que precisava para introduzir o Zoal, realmente. E assim, eu lembro quando eu comecei com o mainframe, vem toda aquela história do pessoal me explicando como que eu alocava um dataset, as diferenças, toda a parte de histórico, por que a gente tinha trilhas, cilindros. Eu acho assim, toda essa parte de arquitetura ela é importante, mas vamos pensar assim no desenvolvedor que está começando ali agora e só quer criar um bloco de notas ali dentro do ambiente. Acho que ele não precisa saber disso. Ainda não é o ponto. Eu acho assim, a gente pode hoje começar utilizando, começar ali aprendendo dentro do mainframe sem ir tão a fundo nos steps iniciais. Então eu vou aqui para a minha tela, a gente vai ver que é muito parecido os comandos que a gente tem aqui dentro do Zoal. E hoje já tem muito mais comando do que quando a gente começou esses desafios do próprio Master do Mainframe. Eu vejo que evoluiu bastante já. E como a maioria dessas ferramentas, Zoal e Ansible, está vindo muita coisa nova todo dia. Essa é uma outra questão, né, Bill? O fato dela ser open source, que eu não mencionei aqui, né? Sim. E, cara, quando eu comecei a ver um pouquinho do Zoal, foi aqui no Master do Mainframe. Foi justamente para ajudar, para entender, para realizar os desafios e ajudar na produção lá de toda a integração. E ele, para mim, completou com muita coisa que de ferramentas que a gente tem visto no Zoal. Eu vou logar aqui, então, na LPAR, antes da gente começar. Se quiser colocar em foco a minha tela. Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui é uma conexão normal na SSH, usando a SSH para entrar lá dentro do ambiente, tá? Eu vou passar aqui meu usuário, minha senha. E apesar de eu não estar dentro do VS Code, é só para ficar mais fácil da gente visualizar aqui, mas é o mesmo que vocês
estariam fazendo se tivesse dando um TSO MVS, ou se tivesse lá no VS Code abrindo o terminal integrado e fazendo a conexão SSH, ou por um put, tá? Independente, estou dentro do meu MVS aqui. Então, esse aqui é meu diretório raiz. O que a gente falou na última sessão sobre Unix, né? É o nosso ambiente Unix no mainframe. Né? Exatamente. Então, assim, não tem diferença nenhuma de eu estar fazendo os comandos aqui ou em qualquer ambiente Unix, é muito parecido. Se eu der acho que é LSCPU, a gente vai ver que... Opa, então não é LSCPU. Mas se eu der um display file system aqui, a gente vai ver que eu tô dentro do meu ambiente, tem meu MVS aqui, onde está meu diretório. Legal. Então, como que a gente cria um dataset, ou como que a gente copia um dataset, como que a gente copia um arquivo se a gente tivesse dentro da nossa máquina, tá? Se eu tivesse aqui que desse um copy... Não, deixa eu criar um arquivo aqui para a gente poder fazer isso. Eu vou dar um touch demo mtm. Se eu quisesse copiar esse demo mtm para o meu desktop, eu ia dar só um copy demo mtm e ia passar para onde eu quero copiar, certo? Então, do meu desktop. E se eu der um ls lá no desktop agora, deve ter meu arquivo lá. Esse aqui é minha máquina, tá? E aqui a gente está o demo mtm. A ideia do Zoal é trazer os comandos, deixar bem parecido com essa experiência. Então, por exemplo, se eu quiser copiar um arquivo que eu tenho aqui nessa minha pasta. Então, por exemplo, eu tenho esse zoal.txt que eu criei só para demo agora. Eu vou dar um cat nele aqui só para a gente ver. Tem só um texto aqui sobre os EOP Automation Utilities. Se eu quisesse copiar isso aqui para dentro de um dataset, tá? Então, como é que eu faria? Eu usaria o comando D de dataset copy. Então, ficaria parecido. Passo aqui qual que é o arquivo que eu quero copiar. Então, demo, o Zoal, e vou passar qual que é o dataset. Eu já criei tem um dataset aqui, só para a gente ver, tá? Então, esse aqui é um PDS, esse aqui são alguns membros, a gente vai copiar o membro Zoal aqui para dentro. Eu vou passar o nome do meu dataset, Z01774.demo. Não preciso me preocupar em passar o nome do membro, ele vai pegar o nome do meu arquivo aqui e vai criar como o membro lá dentro. E se eu atualizar aqui agora, está aqui o membro usual. Vamos abrir. E copiado. Assim, é exatamente o mesmo comando. Tipo, eu só coloquei uma letra D ali de dataset. E a gente vai ver que tem vários outros comandos que são assim parecidos. Por exemplo, se eu fosse fazer um echo hello z para um arquivo aqui, sei lá. Echo txt, sei lá. Aqui. Se eu for fazer um echo, eu posso fazer um echo agora para um dataset também. Então, vou fazer o echo hello z para o meu dataset. Z01774.demo. Vou criar o membro lá, echo, para a gente poder visualizar. Ops, faltou o D aqui na frente. Então, eu faço um D echo agora. E ele vai jogar esse conteúdo para dentro do membro lá. Quando eu atualizar aqui. Vamos. Agora sim. A performance aqui da minha máquina, da minha conexão não está muito boa, mas está aqui. Então, feito o echo para dentro de um dataset.
Tem uma coisa que é muito legal, e isso é um dos pontos, Rafa, que eu sentia falta quando eu usava o Zoe. Porque, assim, como o Sysprog, a gente, quando vai fazer a instalação de um produto e tal, tem várias funções que a gente que a gente precisa, às vezes a gente tem que procurar alguma coisa, e por aqui, só usando o Zoe era meio difícil, por exemplo, digamos que eu queria encontrar alguma coisa ali nos meus datasets, fazer a procura, ter que ficar procurando. Quando a gente estava lá no 3270, lá no ISPF, eu conseguia fazer um search for e encontrar um conteúdo que membro dentro dos PDS, ou assim, eu tenho várias PDS, várias bibliotecas de um determinado produto. Qual dessas bibliotecas tem um membro que eu estava procurando? Alguma coisa assim. E tem uma coisa que o Zoal trouxe, que é uma função similar ao grep. Então, se a gente quisesse fazer o grep em um arquivo, procurar alguma coisa, a gente poderia usar o grep. Eu posso usar o dgrep para procurar, por exemplo, IF BR14 nos meus datasets. 01774.demo. Não, vamos procurar em tudo. Então, dá um enter aqui. Então, ele faz uma função similar. Ele vai fazer um search em todos os datasets. Eu passo um pattern aqui, alguma palavra, alguma coisa, e ele vai e passo depois qual que é os datasets. Se eu posso passar um dataset específico, eu posso passar assim, para fazer um filtro. E ele vai sair buscando dataset a dataset, onde ele vai encontrar essa palavra, IFBR14. Da mesma maneira que o grep, você pode passar outras flags, passar a flag "-i", para não precisar procurar assim sensitive case. Tem um flag para trazer qual dataset que ele está buscando, qual é a linha que está onde ele encontrou esse termo. E olha que legal. Quando eu faço o search for lá dentro do TSO, se eu estivesse trabalhando com o TSO, ele ia trazer para mim aqui, ó. Nesse dataset eu sei que tem esse membro, nesse aqui também, nesse também. Ele ia trazer uma flag lá na visualização, lá na interface, falando que lá tinha. Só que depois disso eu ainda tinha que entrar e procurar ali dentro qual que era o membro, onde que encontrou essa referência. Aqui não, ele já traz assim, eu achei bem legal isso, ele já traz qual o dataset, qual é o membro que ele encontrou, e aí ele traz aqui a linha onde ele encontrou a palavra. Então, eu acho que isso eu achei bem bacana. E eu tô vendo que tem uma pergunta aqui, diferença entre Zoal e Zoe. Então, são coisas bem distintas, tá, pessoal? Assim, o Zoal, ele é bem... ele é uma série de scripts em Python que a gente tem aqui dentro do ambiente. Na grande maioria Python, eu acredito que tem um pouquinho de Rex, tem mais algumas coisinhas também. Mas, assim, da grande maioria... que a gente usa bastante, a gente tem várias funções ali dentro que ajudam essa interação, que a gente pode chamar aqui da linha de comando dentro do ZOS, dentro do SS. O Zoe é um framework totalmente separado, a parte não tem nada a ver um com o outro, tá? Apesar do, talvez quando a gente fala Zoe, Zoal, assim, soar parecido, eles são coisas diferentes. O Zoe tem a parte de interface web, parte de API, CLI para ser executado fora do mainframe, e está usando as APIs que a gente tem nos produtos aqui dentro. Tá? O Zoal são série de scripts que a gente pode chamar dentro do SS. Legal. Então, a gente conseguiu procurar, a gente consegue interagir com o dataset sem saber o que é criar datasets, fazer a busca em membros, adicionar conteúdo. Isso aqui são algumas das funções que a gente tem. Só que a gente consegue, a gente tem um pouco mais. Digamos que a gente queira enviar comandos aqui do SS. A gente consegue também. Então, por exemplo, com o OperCMD. Legal, estou começando e não sei qual que é a sintaxe. Como é que eu faço? Bom, como qualquer outro comando dentro de qualquer terminal, você tem o help, se ele tiver o help. Então, aqui você tem help, tá? E aí ele vai te trazer alguns exemplos. Legal, só porque eu chamei o OperCMD, ele não tem help. Vou fazer
com DLS, por exemplo. Peguei um outro comando aqui. Nesse caso do Perceber Data, a gente tem que ir para o manual mesmo. Mas aqui, na grande maioria, ele traz alguns comandos aqui, como que você utiliza, quais são as flags, a descrição, patterns, examples. Esse exit values é uma coisa importante, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vou dar um clear aqui. Legal. O AperCMD, eu já olhei no manual antes de vir aqui. Você passa o comando que você quer executar. Então, por exemplo, dplinfo, comando de MVS mesmo, tá, pessoal? Ops. Ele vai enviar o comando e trazer aqui para você. Por exemplo, digamos, vantagem, a mesma coisa quando a gente estava, eu acho que eu já comentei quando falando de Zoe que eu poderia usar o grep, então a gente pode usar o grep aqui. Então, só quero saber as linhas que têm as informações sobre device. Então, AperCMD, dplinfo. E a gente pode fazer um pipe aqui. E aí trazer só as informações de device. Uma coisa que eu achei muito legal. Ele tem algumas funcionalidades, algumas facilidades para trabalhar com coisas específicas de MVS. Principalmente, por exemplo, quando a gente, caso você seja novo, não conheça tanto assim, quando a gente faz a customização desses ambientes dentro do sistema operacional, a gente tem algumas bibliotecas específicas, tá, que contém a configuração do sistema, digamos assim. Customizações do nosso ambiente. Por exemplo, qual time zone que a gente tá? Esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Dentro do Zoal, ele tem algumas funções, que é o pparm, por exemplo. Então, ele vai printar para mim a concatenação de parmlibs. Então, que são esses datasets que eu acabei de mencionar. Então, ele traz aqui para mim todas as parmlibs. Outra coisa também, não só parmlib, mas a gente já passou pelos desafios de JCL, né? E quando a gente teve a sessão aqui sobre JCL, a gente viu, o Rafa mencionou, que esses JCLs, eles pode ser a gente usa essa linguagem quando a gente tem um processo que vai entrar para executar, vai fazer uma determinada tarefa e vai terminar. E a gente tem um outro tipo, que são as starter tasks, que é um processo que vai entrar, vai rodar e vai ficar ativo. Esses procedures, esses JCLs, digamos assim, para ficar fácil para vocês, tá? Eles têm que ser encontráveis pelo sistema, tá? Então, a gente tem uma lista de proclibs, que é o que a gente chama, onde estão essas procedures. E o Zoal traz aqui também a função para dar o display nessas procs. Então, eu trago aqui essa concatenação. Para parmlib, acho que a gente tem um comando em MVS que é fácil de fazer o display. Deixa eu confirmar. Tá vendo? Ele já traz para mim quais são as parmlibs. Mas para proc, eu não sei, então se alguém souber, comenta aí. Eu acho que eu teria que ir num processo manual, ir lá no subsistema responsável, procurar quais são as proclibs que estão concatenadas. E aqui ele já traz para mim de maneira bem simples. Então isso é legal. Bom, digamos que eu administro o sistema e eu preciso fazer alguma configuração. Por exemplo, horário de verão. Tá? Teve a mudança agora do horário de verão. Aqui no Brasil não teve, mas teve lá nos Estados Unidos. Precisava atualizar os ambientes que eu sou responsável. Da mesma maneira que eu tenho o grep, o degrep, no degrep a gente passa um padrão de dataset que ele procura, né? Mas aqui o padrão é diferente. Então, o que o pessoal fez? Opa, tem um comando de GES2 aqui para dar um display na proclib. Boa, Ju. Acabou de comentar aqui, $D proclib. Então, a gente conseguiria
testar o comando aqui já também. Vamos lá. Quer dizer, vamos ver se eu tenho a autoridade aqui no Master Frame para fazer isso. Então vamos lá. Digamos que eu tenha que procurar. Eu não tenho autoridade. Então, digamos que eu tenha que procurar verificar aqui nas minhas ProcLib onde que tem esse parâmetro do clock do horário. Eu consigo dar aqui um parm-grep e passar o que eu quero procurar. Por exemplo, clock. E aí ele vai fazer a busca. Eu não preciso... assim, poderia usar o degrep? Poderia, mas fica um pouquinho mais fácil. Ele já faz essa busca das parm-libs, da concatenação que eu tenho aqui dentro do ambiente, e aí vai procurar esse pattern, essa palavra lá dentro, tá? Enquanto faz a busca aqui, a gente tem algumas outras perguntas. Vamos dar uma olhada aqui. Onde eu encontro a documentação para instalação do usual? Eu vou passar para vocês depois o link aqui no chat, está aberto aqui. Então, deixa eu já pegar e já mando para vocês. Então, aqui tem a documentação completa do Zoal, tá, pessoal? Então, tem os exemplos, a parte de instalação. Tá, vou deixar comentado aqui. E aí ele trouxe aqui o resultado da busca. Então, todos esses membros, tá vendo? Ele traz aqui qual que é o clock, onde ele encontrou o clock. Então, nessa parm-lib, dentro desse membro, aqui tem uma referência. E assim vai. A gente vê que a gente tem as diferentes parm-lib, duas parm-libs diferentes aqui, em todo lugar que tem essa palavra. Show de bola. Então, aqui no caso, a gente tem o clock SV. Não conheço o ambiente, provavelmente esse é o membro onde ele está com a mudança. Tá? Legal. Vamos lá. A gente já comentou isso em outras sessões, mas assim, tudo que a gente tem aqui dentro, se a gente consegue criar, emitir comandos, a gente tem a facilidade de colocar isso numa automação, tá? Então, vamos, por exemplo, pensar, aqui são comandos de Unix, comandos do terminal. Eu posso pegar esses comandos, tacar no shell script, vai ser a mesma lista. Então, por exemplo, eu vou ir aqui para o meu... fazer um echo para ficar mais fácil. Então, vou fazer um echo bls z017 74.demo. Oxe. Estou digitando no vácuo. Demo. Eu vou jogar isso daqui para o meu dataset. Para um script aqui que eu vou criar agora. Demo.sh. Então, agora eu tenho aqui esse arquivo. Lembra, pessoal, dos outros exercícios? Quando a gente quer executar alguma coisa, então, por exemplo, aqui, o demo.sh, eu preciso ter a flag de execução nela, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um chmod aqui rapidinho, adicionar a flag de execução na minha demo.sh e vou rodar ela. Então, a gente consegue criar scripts facilmente colocando os comandos ali dentro. Tá? Então, com isso, a gente poderia fazer... digamos que você está trabalhando no pipeline, alguma coisa com o Zoho e você precisa executar scripts. É fácil, você consegue criar scripts com o Zoho, colocar dentro e chamar dentro do Zoho e dentro de uma API, qualquer coisa assim. Acho que esse é até um dos desafios aqui do Master Mainframe, o primeiro desafio. Então, ele começa dando essa introdução com o comando, e para você finalizar, você tem que criar agora um script e trabalhar com o if, tá? Tem o link aqui, deixa eu achar. Ele tem esse link aqui, tá, pessoal? Não sei se vocês entraram, que ajuda bastante com isso. Como que a gente cria um script? Vamos fazer um exemplo parecido aqui.
Eu já deixei aberto aqui. Não, Shell Script, Python não é minha praia, mas assim, a gente vai ver que é bem simples e é fácil para a gente começar. Então, vamos procurar aqui conditionals. Vamos ver aqui. Então, aqui ele traz alguns exemplos, tá, de como que a gente trabalha com um if. Então, aqui a gente tem um if. Se essa string não for vazia, então a gente vai falar que se ela for vazia, a gente vai falar que é vazia. Beleza. Vamos fazer um... Deixa eu abrir aqui. Vai ficar mais fácil. Agora vamos utilizar nosso querido VS Code. Legal. Digamos que a gente quer saber se encontrou esse dataset. A gente viu com o list que ele existe. Como que a gente pode criar aqui? Então, eu vou usar o if aqui e vou printar se o dataset existe ou não. Então, eu quero que ele só printe se essa condição for verdadeira. Como que a gente sabe se uma condição é verdadeira? Então, se a gente tem 0, é verdadeiro. Se a gente tem 1, é falso. Legal, como que eu sei disso? Lembra que eu falei que era importante aquele help? Eu vou chamar ele aqui de novo. Então, quando o comando do Zoal executa, ele tem alguns exit values, tá vendo? Então, se ele encontrar algum dataset, ele vai retornar 0. Se não, ele vai retornar 1. Ok? E 0 é true. Então, vamos colocar o comando aqui dentro. E aí, vamos fazer uma mudança aqui só para a gente não encontrar esse dataset. Vamos fazer um typo só para a gente testar. Quando eu rodo o script agora, não deve executar nada, não deve acontecer nada, porque ele não vai encontrar o dataset. Vamos. Ok, não temos datasets, não printou a nossa mensagem. Quando eu acerto o nome do dataset, encontramos. Então, ele trouxe aqui o display, o resultado do comando, e como ele teve aquela saída, também trouxe o eco que a gente tinha colocado lá para ser printado. Show de bola. Então, com isso, a gente já consegue matar aquele primeiro desafio do Master the Mainframe. Se a gente der um mvs command, vamos ver se ele tem help aqui. Eu acredito que ele tem essa informação lá também. Exatamente. Então, se for rodar com sucesso, ele vai trazer um 0 aqui. Tá? Então, com isso, você consegue trabalhar aquele script, consertá-lo e fazer a execução corretamente. Show de bola. Ok, conhecemos o Zoal, vimos como podemos nativamente trazer esses comandos para dentro do Shell Script. Só que não é só isso. Tá? Como o próprio nome da sessão diz, o Zoal ele tem algumas APIs para serem chamadas em outras linguagens de programação. Então, você pode chamar ele utilizando Java, Python, e o segundo exemplo, o segundo desafio sobre o Zoal é justamente esse. A gente vai utilizar ele aqui dentro do Python. Tá? E se eu conseguir fazer um script em Python, vocês também conseguem, porque não tem... vocês vão ver que a linguagem ela é bem tranquila, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos criar um arquivo aqui. demo.py.
E agora, para ficar mais fácil, seria um pouquinho mais preguiçoso, vou abandonar meu terminal. Oxi, vamos lá. Okay. E vou continuar por aqui. Então, deixa eu deixar fácil aqui, só para a gente poder ir testando. Demo. Vamos fazer. Então, o primeiro comando que a gente vai utilizar aqui vai ser um print. Vamos printar uma mensagem, um Hello World clássico, só para testar que está tudo funcionando, como deveria. Eu vou utilizar o Zoe aqui só para ser mais rápido, conforme eu vou testando, alterando o programa aqui, eu vou já executando ele aqui embaixo e a gente vai vendo como que isso se comporta. Então, beleza, está funcionando aqui o Hello World, meu. Ok, então vamos começar vendo alguns comandos básicos aqui, tá? Então, uma das coisas que ele utiliza lá dentro do desafio 2 ele começa a importar algumas outras funções. Então, por exemplo, para importar, tá, eu vou usar o comando import. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo outros módulos, outras funções que não são as padrões que eu estou utilizando. Por exemplo, o print, eu não preciso importar nada, ele já está disponível para mim. Eu vou importar agora algumas funções relacionadas com o sistema operacional para mim poder pegar algumas variáveis de ambiente. Então, eu vou pegar, por exemplo, Hello World, e eu vou concatenar aqui uma das funções que a gente tem. Então, s get env. E isso é legal do VS Code, conforme a gente vai digitando aqui, ele vai ajudando a gente, tá? Então, por isso que eu mudei para cá. E aí, aqui, vamos pegar a variável de ambiente usuário. Então, isso é uma maneira da gente concatenar as coisas aqui dentro, tá? Então, a gente usa esse maisinho aqui entre a string e tudo. Vamos ver como que isso fica. Legal. E ele sabe que meu usuário é o Z01774. Show de bola. Para mim não precisar ficar escrevendo toda essa função toda vez que eu quero utilizar, a gente vai criar uma variável aqui dentro, tá? Então, eu vou criar essa variável userID e vou tacar aqui dentro. Então, a gente pode falar aqui, hello userID. Legal. Como que então a gente viu aqui que para pegar um valor e atribuir uma variável, é bem simples, a gente só usa esse igual. Para a gente concatenar string com variável, a gente vai usando esse mais, passando o conteúdo da string entre aspas. Assim, acredito que nada muito novo, independente se você vem de Rex, vem de JavaScript ou qualquer outro mundo, é bem parecido, assim, o básico, tá? Como estamos aqui nosso Hello World, fazendo nossas mudanças. Legal, como que a gente traz alguma coisa do usual aqui dentro? Então, a gente tem que importar as utilities de Python, tá? Então, para isso, eu vou fazer um from, e aqui vai ser um pouquinho diferente, porque eu não vou trazer tudo que eu tenho ali dentro. Eu vou pegar algumas funções específicas. Então, usual till. Till. Import datasets. Vou começar com a função de datasets. Se você quer saber o que você precisa para importar, trabalhar, dentro da documentação, um link que eu mandei para vocês, aqui no final, a gente tem essa documentação de como a gente pode explorar, seja por comandos, seja por APIs em Java ou em Python. Então, na hora que você vem aqui,
ele tem o link para a documentação em Python. E aí aqui você tem o zoal_til_py, datasets, invoice commands, types, jobs, the system, operator command. Então, dependendo do que você quer, a gente traz aqui como que utiliza. Poderia ter colocado import zoal_til_py e aí ter usado, igual a gente fez os.getinv, então zoal_til_datasets. Poderia também, um outro exemplo, tá? Então, vamos lá. Então, aqui ele traz quais são os atributos, como que a gente utiliza, tá? Então, vamos começar fazendo um display do nosso dataset, só para a gente fazer um teste. Aqui. Então, vamos fazer um teste. Print. Ignorem esse erro aqui, tá, pessoal? Porque, assim, o VS Code aqui é meio transparente quando a gente está usando o Zoe, que isso daqui é um dataset que está lá no mainframe. Então, ele não, aqui na minha máquina local, ele não sabe onde está esse zoal_til_py. Não está aqui, está lá no meu destino. Então, por isso ele acha que ele não tem, ele não sabe, ele não consegue importar esse módulo, tá? Vamos lá. Então, e aí aqui a gente perde aquela ajuda, mas não tem problema. Vamos ver como a gente lista um dataset. A gente tem, quais são as funções que a gente tem dentro de datasets? A gente tem a função de compare, copy, create, delete, digamos, exists. Vamos utilizar esse exists. Então, como que a gente entende essa documentação? Então, a gente vai utilizar aqui o .exists. E vai passar os atributos que a gente passa. Então, quais atributos a gente tem aqui dentro? A gente tem o dataset, que é o dataset name. Se a gente vai querer passar verbose ou debug. E o que vai retornar? Se existe ou não. Então, vamos passar o nosso Z01774. Vamos fazer diferente. Vamos passar aqui dentro. O papá tá pronto, mas seu pai não. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Vamos passar o user aí. Vamos criar uma outra variável para simplificar aqui para a gente. Dataset igual user ID. E vamos passar o ponto demo. E a gente não precisa se preocupar com isso. E a gente passa um dataset. E a gente tem aqui a primeira mensagem. E cadê a segunda? Deve vir logo em breve. Logo atrás. Ok, eu acho que eu tive um problema com o Zoe aqui. Vou fazer uma coisinha diferente. Essa é uma limitação que eu encontrei. Eu ainda não sei por quê. Se funcionar, senão a gente entra lá mesmo. Ok. E aí a gente tem aqui o true. Então, nosso dataset existe. Só para a gente mudar aqui, para a gente não ter o dataset para dar erro, e a gente poder testar novamente. Legal. Ok. Isso aqui, essa é uma parte básica que a gente utiliza, que a gente tem lá dentro do exercício 2.
tá? Do usual. Mas tem uma outra coisinha que eu vou criar um exemplo agora, só pra gente, que vai ajudar, que eu vi que principalmente o pessoal que está começando que não conhece Python, o Python, a gente tem, quando a gente vai criar uma função, alguma coisa aqui dentro, ele é bem orientado à indentação que a gente utiliza, tá? Então, para demonstrar isso, vamos criar um report agora, usando aquela função que a gente tinha. Lembra que a gente tem a possibilidade de criar parmlibs, de visualizar a concatenação de parmlib? Então, vamos fazer um report com as nossas parmlibs aqui. É uma coisa bem simples, só para exemplificar. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou criar uma variável aqui, active parmlibs. E agora eu vou usar uma outra função, um outro módulo aqui dentro, que é o ZSystem. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ver aqui dentro do ZSystem, a gente tem aquela parte do display das parmlibs. Parmlib. Então, a gente trabalha aqui dentro. Tá? Vou usar o list parmlibs, tá aqui. Então, vamos lá. Então, active parmlib vai receber ZSystem.list parmlib. Eu vou pegar a lista de parmlibs. E agora, para a gente ver essa questão da indentação, eu vou criar um loop, que aí a gente vai trabalhar nosso report. Então, eu vou criar uma variável aqui, report for user. Passar aqui o nosso user ID. Não vamos trabalhar aqui com o nosso dataset ainda. Vamos lá. Vou arrumar aqui. E aí vamos criar um for. Eu vou fazer um for aqui um pouquinho diferente, porque eu quero gerar eu quero usar o índice da parmlib, qual que é a primeira, qual que é a segunda, a terceira, e o nome da parmlib, tá? Então eu vou criar esse for usando enumerate junto. Então, um list index vai ser o meu index, e a parmlib vai ser o item aqui dentro. Então eu quero loopar isso aqui dentro do enumerate, uma outra função, e da minha variável active parmlibs, que é o meu array que vai retornar do usual. Tá? Vou começar aqui com a indentação. E aí, vamos lá. Report vai receber o que eu já tinha dentro do report, que eu não quero perder. Vou pular uma linha antes de fazer qualquer coisa. E aí, vamos lá. O que eu vou colocar nesse report? Eu vou colocar o índice da minha parmlib, tá? Então, eu vou usar a variável listindex. Mais um. E eu estou colocando esse string aqui na frente, essa função, para converter esse número, esse índice, numa string, tá? E aí, vamos colocar um texto aqui, só para exemplificar. Então, esse O aqui de primeiro, segundo, terceiro, parmlib, to be sorted. E aí, vamos colocar aqui na frente qual que é o nome da parmlib, que é o nosso item desse array. Legal. Para finalizar aqui, vamos printar esse report. Vamos executar para ver como que se comporta. Só estou usando o Zoe aqui só para facilidade minha aqui, tá? Mas vocês poderiam estar com o seu terminal conectado lá dentro da SSH. Estou fazendo isso aqui porque às vezes demora um pouquinho e a conexão fica caindo. Então, eu não preciso ficar com a minha conexão SSH aqui aberta o tempo todo. Então, aí, esse aqui saiu o nosso report, tá vendo?
report para o usuário tal, primeira Parmelee versão procurada, segunda, terceira, quarta. Legal. Olha o que acontece. Veja que eu pulei linha, tudo aqui. Veja o que acontece se isso daqui tiver aqui na frente. E é essa a questão da indentação que eu vejo o pessoal se confundindo bastante, tendo bastante erro, tá? Tá vendo? Ele printou o report a cada iteração. A partir do momento que eu dei esses 2 espaços aqui no começo, ele entendeu que isso faz parte desse for, de todo esse bloco, que começa aqui nesses 2 pontos. Então, vamos arrumar isso aqui, porque a gente quer o report final, a gente não quer printar toda vez. E, para finalizar, vamos escrever num membro aqui, report. Então, vamos lá. Datasets.write. E agora vamos finalizar nossa demo. Passando aqui o nosso dataset. Vamos colocar aqui para ficar mais fácil. Aqui a gente passa o nome, Parmeleaves. Okay. Datasets.write. Vamos passar aqui o nome do dataset. E vamos passar o que a gente quer escrever lá dentro, report. Cruzamos o dedo, que é live. Torcemos para dar tudo certo. Vamos atualizar aqui. Já temos aqui o Parmeleaves. Show de bola. E o report foi escrito aqui. Legal. Pessoal, isso aqui é basicamente o que vocês precisam para completar o desafio 2 do usual. Tá? Com um detalhe, que lá a gente tem que utilizar um algoritmo que vai filtrar para a gente se os números de cartões são válidos ou não. Tá? E aí tem 2 maneiras que vocês podem utilizar lá dentro para puxar esse algoritmo. Ninguém precisa, nesse ponto, ser expert, conhecer o algoritmo de ponto a ponto, tá? Então, o desafio já dá para vocês o algoritmo pronto numa função. Vocês podem daí só copiar e colar aquele pedacinho de código dentro do script, do código Python que vocês estão fazendo, ou vocês podem importar. Então, quando vocês colocam aqui, do jeito que a gente fez esse from e o import, ele também busca você consegue trazer aquela função que tem o algoritmo 1 lá, tá? Então, vocês podem fazer assim, ou copiar e colar. E detalhe, porque o próprio desafio, isso foi um dos erros que estava acontecendo comigo no começo também, que eu não estava prestando atenção, ele tem alguns comentários com dicas, tá? Então, prestem atenção nessas dicas. Isso vai ajudar. Provavelmente, alguns de vocês devem ter erro com isso também. E é isso aí, Rafa. Chegamos ao fim dessa demo. Eu acho que, conforme eu fui fazendo a apresentação, eu já meio que respondi todas as perguntas que a gente tem aqui. Mas, se vocês tiverem mais alguma pergunta, quiserem mandar no chat. O que vocês acharam? Acharam interessante? Comentários? Opa, acabei de ver aqui que tem uma pergunta no chat que passou e eu não tinha visto, perguntando se o usual respeita as definições de hackf dos iOS. Sim. Pessoal, trabalhando por aqui ou trabalhando com o Zoe, sempre tem o hackf ou ACF, ACF2, o software que vocês tiverem de segurança, tá? Então, por exemplo, inclusive, a gente consegue executar programas MVS que a gente chamaria num JCL.
E a gente tem a diferença que a gente tem o MVS Command e MVS Command Auth para ser executado, para utilizar. Porque alguns produtos eles precisam ser autorizados. E você tem todo esse controle no HackF, sim. Essa é a ideia mesmo, Agnaldo. É facilitar a vida dos desenvolvedores, mas, sabe, eu não sou desenvolvedor, tá, pessoal? Eu brinco bastante, assim, por hobby e tal, com essa parte de desenvolvimento, mas eu já comecei a enxergar várias opções para facilitar. O ambiente que eu trabalho tem centenas de alipares. Quando eu digo centenas, a gente chega próximo do número de 150 alipares. E numa time change, a gente tem que sair conferindo todas as parmlibs, todo o ambiente. E eu vi várias opções, assim, simples mesmo, sabe, de conferência, de automação, de oportunidades, assim, usando Zoal, Zoe e Ansible. Rafa, você está por aí ou sua conexão está congelada? A gente não está te ouvindo. Não sei se está falando alguma coisa. Ok. Estão me ouvindo agora? Pá, tô me ouvindo sim. Pô. Nossa, então eu tava falando aqui mó tempão e ninguém me ouviu. Eu acho que não. Caraca, meu. Tinha dado um maior show aqui. Perderam, galera, perderam. Não, uma das coisas que eu tinha comentado, acho que a maioria de vocês viram aí, eu coloquei algumas enquetes, né? Algumas perguntas, na verdade, só para entender um pouquinho do entendimento de vocês sobre a ferramenta e tal. Então, usando aqui esse tempo que estava sobrando para a gente. Eu sei que alguns de vocês já responderam, tá? Até dá para a gente ter um feeling de como vocês assimilaram o conteúdo e a gente também ajudar a gente a se planejar para a próxima. De maneira geral, parece que a grande maioria de vocês entendeu bem o conteúdo. Eu acho que o objetivo a gente conseguiu hoje, que era falar um pouquinho do Master Mainframe, apresentar essa ferramenta, mostrar as possibilidades, e aí vocês estão livres para usar a criatividade de vocês e para quem já trabalha com mainframes, pensar, né, em casos de uso, em lugares e maneiras de que isso vai facilitar a sua vida, né? O Bill comentou aqui do ambiente que ele trabalha. Eu tenho certeza que isso pode se aplicar a outros ambientes de mainframe também. Tá legal? Com isso, tá? Eu acho que o Bill caiu, tá? Com isso eu vou aproveitar aqui esse tempo para agradecer vocês mais uma vez por estar junto com nós mais um sábado. Tá legal? Agradecer a participação do Bill, que sempre está trazendo para a gente a visão mão na massa dessas tecnologias, que é importantíssimo, né? Então, além de conhecer o propósito dela, é legal entender como que eu aplico isso, e o Bill tem sempre feito isso para a gente com grande maestria. Então, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento pela parceria com ele. E muito obrigado a vocês, tá? Obrigado por mais uma sessão. A nossa proposta para hoje era ter uma sessão realmente mais curta, mais condensada e direto ao ponto. Acho que a gente conseguiu fazer isso. As nossas próximas sessões vão ser todas divulgadas lá no grupo de Meetup, tá legal? Então, fiquem atentos, vai chegar as notificações para vocês. E, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aqui para ajudar vocês com qualquer que seja relacionado a Master Mainframe ou qualquer outra tecnologia ou assunto relacionado à plataforma. Tá legal? Muito obrigado mesmo, mais uma vez, e a gente se vê semana que vem. Tá legal? Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.